Já pensou se realmente existissem criaturas capazes de se transformar em qualquer pessoa? E se o que vemos no filme O Enigma de Outro Mundo fosse real? Vamos analisar os elementos que tornam esse filme tão fascinante e o que aconteceria se a história fosse verdadeira. Lançado em 1982, O Enigma de Outro Mundo, ou A Coisa, é um clássico do terror e da ficção científica. O filme conta a história de um grupo de cientistas em uma estação de pesquisa na Antártida, que enfrentam uma força alienígena capaz de imitar qualquer ser vivo. Mas, e se isso fosse real? O que aconteceria se uma criatura alienígena como a do filme realmente estivesse à solta no nosso planeta? Antes de qualquer coisa, não podemos esquecer do filme lançado em 2011, também intitulado O Enigma de Outro Mundo. Esse filme apresenta os eventos que antecedem a trama de 1982. Para oferecer uma compreensão ainda mais completa, usarei cenas de ambos os filmes como base para ilustrar o universo de Um Enigma de Outro Mundo. Estudo científico. Se a criatura de O Enigma de Outro Mundo fosse real, a ciência teria um grande desafio. A criatura que pode imitar qualquer ser vivo, incluindo humanos, seria uma ameaça difícil de enfrentar. E como a ciência lidaria com isso? Primeiro, seria importante estudar a biologia da criatura. Ela tem habilidades incríveis de regeneração, adaptação e multiplicação. Cientistas tentariam entender o seu DNA, o material genético, para descobrir sua origem e como ela funciona. Além disso, seria essencial entender como a criatura se reproduz e se espalha. Se ela pudesse infectar células e criar cópias, a propagação poderia ser muito rápida. A tarefa seria descobrir como isso acontece e como parar esse processo. Estudar o comportamento da criatura também ajudaria a identificar suas fraquezas. O impacto global. E se essa criatura se espalhasse pelo mundo? Se ela conseguisse se infiltrar entre os humanos, bom, a desconfiança seria um grande problema, com governos e populações tentando descobrir quem estaria sob o controle da criatura. Medidas drásticas seriam necessárias, como um estado de emergência global. Países com tecnologias avançadas poderiam desenvolver formas de detectar as cópias do monstro. Dado o risco de a criatura se espalhar rapidamente, uma estratégia essencial seria o isolamento total das áreas afetadas, incluindo a criação de zonas de quarentena rigorosas. Isso implicaria o fechamento de fronteiras, fiscalização rigorosa de pessoas e transportes e protocolos para verificar se alguém foi infectado. A instalação de sistemas de monitoramento mundial, como vigilância por satélites e drones, ajudaria a detectar surtos e identificar áreas de risco. Além disso, investigações intensivas em campo seriam necessárias para rastrear a origem e a propagação do alienígena. Uma situação como essa exigiria uma resposta global coordenada. Cientistas de todo o mundo precisariam compartilhar dados e desenvolver uma abordagem unificada para enfrentar a ameaça. A cooperação entre potências militares e especialistas em biotecnologia seria essencial. Seriam criados protocolos internacionais para lidar com emergências extraterrestres, envolvendo organizações como a ONU, a OTAN, entre outras entidades científicas. Psicologia e paranoia. Com a ameaça de uma criatura capaz de imitar seres humanos, a paranoia se tornaria um problema sério. A confiança nas pessoas cairia drasticamente e a ciência teria que lidar com as consequências psicológicas dessa crise. A desconfiança entre os indivíduos poderia levar a uma desorganização social completa. Por isso, seriam necessárias estratégias para minimizar o pânico e as reações impulsivas da população. Uma medida crucial seria o uso de estratégias de comunicação eficazes por parte dos governos e agências internacionais, com o objetivo de manter a ordem pública. A disseminação de informações claras sobre a criatura e como evitá-la ajudaria a controlar o medo coletivo. E não podemos esquecer das religiões. Certamente a maioria delas seria abalada, pois geralmente negam a existência de seres de outros planetas. Portanto, a descoberta da criatura teria um grande impacto, alterando a cosmovisão de muitas pessoas, trazendo uma nova perspectiva de mundo e fazendo com que muitos perdessem até o sentido da vida. Enfim, certamente isso resultaria em um caos. Como vencer a criatura?
Vencer a criatura de O Enigma de Outro Mundo não seria uma tarefa simples, dada a sua habilidade de imitar qualquer ser vivo com perfeição. No entanto, com base no filme e em uma análise lógica, aqui estão algumas abordagens que poderiam ser usadas para derrotá-la. Uma das maiores dificuldades seria desenvolver métodos eficazes para combater uma entidade que pode se esconder entre os humanos ou animais, mudando constantemente a sua aparência. No filme, o fogo é uma das poucas maneiras de matar a criatura. Portanto, a ciência teria de buscar novas abordagens para combater a ameaça de maneira mais precisa. O primeiro passo seria identificar a criatura. Como ela pode imitar qualquer ser vivo, seria necessário encontrar formas de distinguir quem ou que é real e quem ou que foi possuído pela entidade alienígena. Uma possível solução seria isolar grupos e observar o seu comportamento. Perguntas que somente a versão verdadeira saberia, ou testes que fariam a cópia ser forçada a se revelar. No filme, vemos os personagens fazendo descobertas que os ajudam a identificar qual deles é o monstro. No primeiro filme, o protagonista utiliza o sangue de cada um, expondo ao calor, assim ele consegue identificar o impostor, já que o sangue da criatura reage de uma forma diferente ao calor. Já no segundo filme, a protagonista faz outra descoberta fascinante. Ela examina a boca de cada membro da equipe para verificar se seus dentes passaram por obturações. Aqueles que não tinham nenhum tipo de obturação poderiam ser a criatura, já que ela não consegue copiar materiais inorgânicos. Esse parece ser o maior ponto fraco da criatura, afinal, os seres humanos poderiam facilmente criar marcas inorgânicas em seus corpos, funcionando como uma espécie de vacina para identificar as pessoas que não foram copiadas. Penso que o próprio aparelho odontológico poderia ser uma boa estratégia, pois a criatura não conseguiria replicá-lo, permitindo identificar imediatamente se alguém não é uma cópia. Dado que a criatura parece vulnerável ao fogo, talvez radiação ou altas temperaturas como lasers ou micro-ondas de alta potência possam ser opções viáveis para destruir as células da criatura. Outra possibilidade seria o uso de ácidos extremamente fortes para desintegrar a sua matéria. Em um cenário onde a infestação tenha se espalhado de forma irreversível, a destruição total da área contaminada seria a única solução. Isso poderia envolver uma ação militar coordenada, como bombardeios, para garantir que nada da criatura sobrevivesse, nem mesmo os escombros contaminados. Outra alternativa seria congelar a área ou submetê-la a temperaturas extremamente baixas, o que impediria a regeneração da criatura e interromperia a infecção. No entanto, essa abordagem também poderia ser arriscada, pois a criatura poderia sobreviver no gelo por períodos longos, como sugerido no filme. Uma estratégia eficaz poderia ser isolar a criatura em um ambiente controlado, realizando testes contínuos até que uma maneira definitiva de destruí-la ou neutralizá-la fosse descoberta. Outra solução mais prática seria colocar a criatura em quarentena, enquanto os cientistas e militares tentam identificar seus pontos fracos. A criação de um ambiente de controle total, como um laboratório isolado, permitiria que a pesquisa fosse realizada sem risco de propagação. Outra abordagem seria desenvolver uma arma biológica ou química capaz de atingir as células da criatura. Isso exigiria um entendimento profundo da biologia alienígena, mas poderia ser a chave para exterminar a ameaça de maneira mais eficaz, sem depender exclusivamente de calor ou destruição física. O fim. Por fim, temos duas possíveis situações. Na primeira, a humanidade vence a criatura por meio de isolamentos, por métodos de identificação e, claro, muito fogo. A ciência teria que se adaptar à ideia de vida inteligente fora do nosso planeta, e isso resultaria em avanços consideráveis em áreas como tecnologia, a medicina, a biomedicina e uma compreensão muito mais profunda da biologia. O mundo não seria mais o mesmo, pois os governos criariam medidas de proteção contra possíveis novos ataques alienígenas. Na segunda possibilidade, no entanto, o mundo seria completamente dominado por cópias intermináveis da criatura. Todos os seres vivos se tornariam extensões do monstro, e finalmente a raça humana chegaria à extinção. Vencer a criatura de O Enigma de Outro Mundo não seria fácil, especialmente devido à sua habilidade de imitar qualquer ser vivo com perfeição. No entanto, com tecnologias avançadas de detecção, estratégias de isolamento, métodos científicos de análise biológica e, se necessário, destruição total por calor ou fogo, seria sim possível derrotar a ameaça. O maior desafio seria agir rapidamente antes que a criatura tivesse a chance de se espalhar,
pois qualquer atraso poderia significar no fim da humanidade. Embora O Enigma de Outro Mundo seja uma obra de ficção, o filme levanta questões interessantes sobre a confiança, o desconhecido e o medo do incontrolável. Se uma criatura como essa fosse real, a luta pela sobrevivência exigiria muito mais do que tecnologia. Seria uma batalha contra a paranoia humana. E você, o que você acha? Estamos preparados para enfrentar uma criatura como a do Enigma de Outro Mundo? Deixe as suas opiniões nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com aquele amigo fã de terror. Até a próxima!